Conversados com Lia, e eu sou a Lia Nascimento, corretora, a dona da MGM Fine Homes, mãe da Ela, esposa do Michael e imigrante, como muitos aqui, como o nosso público-alvo. E a gente está criando esse podcast para poder trazer informações para você sobre essa vida dos Estados Unidos, esse processo de imigrar, de sair do Brasil, ou talvez nem do Brasil. A gente vai trazer pessoas aqui de outros países também e chegar aqui nos Estados Unidos, como que é essa vida da América, como que é viver aqui, os perrengues que a gente passa. E no meio de todas essas histórias que a gente vai estar contando, a gente também vai discutir coisas como qual é o valor de se comprar um imóvel, de se investir em imóveis e o financeiro, o lado financeiro de imigrar. Afinal de contas, ninguém sai do Brasil para ter uma vida pior, né? Então, esse é o objetivo do podcast e nesse primeiro episódio eu vou te falar um pouquinho sobre mim. Eu saí do Brasil aos 18 anos de idade. Eu brinco com todo mundo falando que eu fugi do Brasil, e o motivo de eu ter fugido do Brasil é que, infelizmente, eu não tive um relacionamento muito bom com o meu pai crescendo. Hoje em dia, graças a Deus, é um relacionamento maravilhoso e eu só tenho a agradecer. Mas, inicialmente, durante a minha adolescência, foi algo um pouco conturbado. Então, eu sempre quis sair do Brasil porque, desde muito nova, eu cheguei à conclusão de que eu não conseguiria crescer, eu não conseguiria ser tudo que eu queria ser se eu continuasse no Brasil. Então, aos 18 anos de idade, eu lembro até hoje, foi o dia mais triste da minha vida, porque foi o dia que eu descobri que eu não podia sair da casa dos meus pais. Eu tô rindo de nervoso mesmo, gente. Foi nesse dia que eu descobri que eu não tinha como. Então, eu fui atrás de um programa estudantil, na época chamado de J1. Esse programa ainda existe. Na minha época, você poderia ficar, poderia entre aspas, né? Na minha época, se você ficasse mais tempo do que o visto te permitia e você casasse ou mudasse de status por algum motivo, não tinha problema. Hoje em dia eu sei que se você vier para os Estados Unidos através do J1, você não pode ficar, você não pode mudar de status de maneira alguma, você precisa voltar para o seu país de origem e a partir daí trocar de status, se você quiser trocar de status. Mas na minha época as regras eram um pouco mais livres, então eu vim nesse programa, eu fui trabalhar num resort no Colorado, no inverno. Olha, nem se você for do sul do Brasil, você sabe qual é o frio que eu passei naquele lugar. Eu sou de Brasília, e Brasília é tão plana quanto essa mesa, e você vê o horizonte lá longe. O Colorado não é assim, o Colorado é completamente montanhoso. E, gente, só para te mostrar um pouquinho dos perrengues que a gente passa nesse país. Eu fui morar no que eu achei que era o subterrâneo. Por quê? Tudo que eu conseguia ver da minha janela era neve. Para eu entrar no meu apartamento, eu passava por um corredor no meio da neve, que a neve era mais alta que eu. Eu achava que eu estava enterrada no subterrâneo, né? Quando chegou a primavera, que aquilo tudo derreteu, foi que eu descobri que eu não estava no subterrâneo, não. Era muita neve mesmo. E durante esse período que eu passei, eu era muito novinha e eu chorei muito. Eu passei 4 meses chorando. Nossa Senhora, que tristeza. Então, ao final do meu programa, na realidade, eu peguei e fui embora de volta pro Brasil, porque eu achei que eu não daria conta dessa vida aqui longe dos meus pais. E chegando no Brasil, levou exatamente 10 dias para eu descobrir que eu preferiria passar por tudo que eu passei nos Estados Unidos. Eu passei o próximo ano juntando dinheiro e trabalhando para voltar para os Estados Unidos. Eu fui trabalhar para a Marinha do Brasil, eu fui tradutora da Marinha do Brasil durante esse período. Eu ia para a UNB em Brasília, estudei letras japonês, acreditem se quiser. Não falo japonês. E no final deste ano eu voltei para os Estados Unidos, também de novo com o J1, e eu fui parar dessa vez em Maryland. Mas quando eu voltei, eu já saí do Brasil sabendo que eu não iria voltar. Disse tchau para os meus pais, choramos no aeroporto,
porque eu falei, olha, não sei quando será a próxima vez que eu vou ver vocês. E aí, quando eu vim decidida. E eu vou falar pra vocês, não foi fácil. Os meus pais, na época, passaram por uma barra muito séria. Eles tiveram que fechar a loja deles, estavam fazendo reforma, né? Todo mundo sabe como é que é reforma. E essa reforma nunca acabava e eles ficaram sem o pão de cada dia, porque vinha da loja. E com a loja fechada por causa da reforma, não tinha como eles terem nada. E eu vim para a América com uma mochila, a promessa de um emprego e $700. Quando acabou os $700, graças a Deus eu recebi o emprego, mas não era o suficiente e eu tive que ficar quietinha. Não tinha como eu falar isso para os meus pais, porque a situação deles não estava bem. E eu tinha tomado uma decisão, então eu fiquei. E isso foi em 2005, 20 anos atrás exatamente. Eu acabei conhecendo alguém com quem eu me casei e fui aceita na Universidade da Carolina do Sul. Mudei para Carolina do Sul para fazer universidade, para trabalhar, estudar, fazer tudo isso. Lá eu fiquei 10 anos. 10 anos depois, o segundo marido, que eu divorciei nesse período aí, o segundo marido quebrou a gente. Ele nos faliu. E como nós estávamos falidos e não tínhamos o que fazer da vida, eu tinha acabado de receber o meu diploma. Como eu entrei na universidade, parei, voltei. Então, em 2012 eu recebi o meu diploma de gerente, administradora de negócios e especificamente gerente de bares, restaurantes e resorts, hotéis. Então eu apliquei para uma posição aqui em Atlanta com um restaurante que eu já trabalhava, que é o Ruth's Chris, para vir trabalhar como gerente em Atlanta. E aí, quando eu cheguei aqui, eu descobri que a vida de garçonete era bem melhor. Porque como gerente, eu trabalhava horrores, eu ganhava menos do que quando eu ganhava como garçonete. E acabei passando pela experiência, a gente vendeu a casa que a gente tinha lá na Carolina do Sul, compramos uma aqui e a experiência de comprar a casa aqui não foi muito boa. E eu estava dissatisfeita com o meu trabalho e dissatisfeita com o atendimento que eu recebi quando eu comprei a minha casa. E o que a gente faz quando a gente está dissatisfeito? A gente muda. Então eu mudei e eu virei corretora de imóveis, eu peguei a minha licença em 2014. Aqui na Geórgia. Então eu sou corretora de imóveis aqui há mais de 10 anos e durante esse período eu descobri que a nossa comunidade brasileira estava carente de informação. Os brasileiros que estavam aqui há muito tempo sabiam de como fazer as coisas, o que fazer, seguravam essa informação aqui próximo do corpo e não deixavam ninguém saber. E eu achei que estava na hora de mudar isso. Então eu comecei a fazer vídeos na internet e falar para todo mundo, você pode ser dono da sua casa, você pode fazer, é assim que você faz. E dessa maneira eu cresci o meu trabalho. Eu gosto de pensar sobre mim mesma como um pouquinho de pioneira na nossa comunidade aqui de Atlanta, porque vendo o meu trabalho, hoje existem muitos corretores brasileiros na nossa região. Os brasileiros saem do Brasil e chegam aqui já sabendo que eles podem sim realizar os sonhos da compra da casa deles, investir em imóveis e aos poucos a gente tem ajudado muita gente a realmente criar raízes nos Estados Unidos. E esse é o objetivo desse podcast também. A gente quer atingir mais pessoas e deixar mais gente saber que você pode sim realizar os seus sonhos. Que independente dos perrengues que você esteja passando nesse momento, a vida pode melhorar. E a gente vai contar as histórias de pessoas como você que vieram para os Estados Unidos por um motivo ou por outro e acabaram passando por perrengues e melhorando, se tornando pessoas melhores por causa disso. E eles vão vir aqui dividir com vocês o que eles aprenderam durante esse tempo, as sugestões que eles podem dar para você que talvez não esteja no Brasil querendo vir para cá ou já esteja aqui nos Estados Unidos, mas não tenha muita certeza de como fazer ou esteja na hora de trocar. Fica aqui com a gente, divide o podcast com os amigos, volta toda semana
que eu tenho certeza que vai ter sempre uma história interessante para você. Muito obrigada e até a semana que vem com a história da Isabela, a minha assistente favorita, que tem uma história muito legal para dividir com vocês. Até lá!